Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 27 de janeiro. Temos na La Liga a 21ª rodada entre Celta Vigo e Alavés, o Celta fora de casa. Na 22ª rodada da Itália temos dois jogos de meio de tabela. Eu vou até colocar o Monza aqui como maior destaque, porque o Monza é o lanterna, enfrenta o Genoa de meio de tabela. É sempre muito difícil enfrentar o Genoa na casa do Genoa. E nós temos também duas grandes equipes na Arábia Saudita entrando em campo, disputando, as primeiras colocações e, consequentemente, o título. E o Al Hilal pega uma pedreira contra o Al-Qadisiyah. É sempre difícil falar o nome desse time. Al-Qadisiyah, que é um time que venceu de virada o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo e que já começou a investir também financeiramente na sua panelinha. Já trouxe dois jogadores interessantes e provavelmente tende a trazer mais jogadores também. É uma segunda-feira com uma grade um pouco mais reduzida, mas se prepara, tá? Porque essa semana, quarta-feira, vai ser um negócio absurdo que raramente a gente viu por aqui nesses últimos anos. Vamos começar o nosso planejamento com Al Hilal e Al-Qadisiyah. Extremamente difícil pronunciar esses nomes da Arábia Saudita. Vamos lá. O Al Hilal, nesse momento, ele ainda é o líder da competição com 43 pontos, mas é a mesma pontuação do Al-Ittihad. Eu acho que a diferença aqui está muito na diferença de gols. O Al Hilal marcou 52 e o Al-Ittihad marcou 39. Sabemos aqui da qualidade do time do Jorge Jesus, mas esse tipo de cotação do Al Hilal fora de casa não é comum. E ela não é comum porque o adversário também não é comum. Para quem não se lembra, o Qadisiyah já venceu de virada a equipe do Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, e nesse momento está na frente do Al-Nassr e está na terceira colocação. Não sei se chega a disputar o título, até o final, talvez seja só uma boa fase, mas a boa fase é realmente muito sólida. Olha isso daqui. Nos últimos jogos, o Qadisiyah está do lado esquerdo, ele só perdeu para o Al-Tahun por 3-0 e depois só vitórias. Inclusive, o time do Al Hilal foi eliminado da Copa do Rei pelo Al-Ittihad nos pênaltis, se eu não me engano, e o time do Qadisiyah vai para as semifinais, não para disputar contra o Al-Ittihad ainda, mas vai para as semifinais, coisa que o Al Hilal não conseguiu nessa Copa do Rei. Então, muito provavelmente a gente pode ter um Qadisiyah na final contra o Al-Ittihad, que é o adversário do Al Hilal nessa disputa do campeonato. Se a gente filtrar só no torneio, olha como vem bem a equipe do Qadisiyah. Como eu falei, a única derrota aqui para o Al-Tahun. E se você olhar para o lado do Al Hilal, também tem uma derrota recente. Então, sinceramente, nesse momento, falando de resultados, são equipes que se equiparam. Outra coisa que me chama muita atenção, defensivamente, é um time do Qadisiyah muito sólido. Olha só, na tabela de classificação, apenas 11 gols sofridos para o Qadisiyah até o momento, 15 gols do Al Hilal. Mas se a gente pega nos últimos jogos, um jogo que ele ganhou sem sofrer, 2 que ele ganhou sem sofrer, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 3, 6, 7, 8. Dos 8 jogos, ele sofreu gol apenas na derrota para o Tahun e na vitória contra o Al-Nassr de virada. E esse gol foi do Cristiano Ronaldo. Não sofrer gol do Cristiano Ronaldo é difícil, Do lado do Al Hilal, você tem vitória com o Ettifaq, mas sofrendo gol. Derrota para o Khalej, sofrendo 3. Tomando gol do Al-Shabaab, tomando 2 gols do Al-Raed. Aqui não tomou, aqui também não tomou e aqui do Al-Wehda tomou. Então é um time do Jorge Jesus que consegue oferecer uma qualidade extrema na parte ofensiva. Você pega 5, você pega 9, você pega 4 gols de goleada. O 9-0 realmente foi um baile, mas ao mesmo tempo é uma equipe que toma gol. E você olha para o Qadisiyah, que é uma equipe que consegue não sofrer tanto, mas que marca. Então, para mim, é sim um adversário bem sólido aqui que pode, na minha opinião, complicar um pouco a vida do Al Hilal. Não é comum eu marcar essa opção aqui em jogos do Al Hilal, tá? Geralmente o Al Hilal não se complica. É uma equipe que consegue progredir com gols muito bem, o Malco tá jogando muita bola, mas é preciso respeitar. E eu lembro que quando eu fiz a análise do Al-Nassr com o Qadisiyah, eu coloquei mais ou menos a mesma coisa, muito por conta da parte defensiva. Naquela época não era nem só a parte ofensiva da equipe, mas era um elogio também com a parte defensiva. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber coisas melhores ainda sobre o adversário do Al Hilal. Saiu na frente mais vezes do que o Al Hilal, falhou em marcar um pouquinho mais também, teve uma defesa mais sólida, em quase 60% dos jogos em casa não sofre gol, sofreu apenas 5, mas como eu falei, não tem um ataque assim tão sólido, uma média de 1,30 praticamente. O Al Hilal já consegue marcar quase 3 gols de média fora, mas tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Não falhou em marcar em nenhum jogo, mas ficou sem sofrer
em apenas 38% dos jogos. O aproveitamento do Al Hilal, obviamente, é muito melhor. O primeiro tempo entre as duas equipes é parelho. Eu tenho um destaque ofensivo do Al Hilal, mas uma soberania também defensiva do Qadisiyah, que precisa ser elogiada. No segundo tempo, continua assim, o Al Hilal muito forte ofensivamente, o Qadisiyah muito forte defensivamente. Só que no segundo tempo, o time do Qadisiyah não consegue equiparar o número de vitórias. No primeiro tempo é 57 para o Qadisiyah, 50 para o Al Hilal. Então o Qadisiyah leva até vantagem. No segundo tempo, você já tem uma queda, 28% do Qadisiyah, 63% do Al Hilal. Então pode ser que ali, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, porque o Al Hilal pode forçar um pouco até no segundo tempo para tentar marcar esse gol. O time do Al Hilal é um dos times que mais marca de cabeça na competição da Arábia Saudita. Tá? O time do Al Hilal também puxa esse jogo para over, mas o Qadisiyah puxa esse jogo para under. Como que a gente pode interpretar isso daqui? Eu não te aconselho trabalhar correção de preço, porque muito provavelmente o time do Al Hilal vai ter mais iniciativa, deve ter mais a posse da bola. Só que o Qadisiyah pode ser perigoso em determinadas situações de contra-ataque. Só que aí trabalhar contra o Al Hilal buscando uma correção, você vai precisar, claro, tomar muito cuidado, porque a parte ofensiva do Al Hilal hoje não tem igual na Arábia Saudita. Se você pegar nenhuma equipe conseguiu marcar tantos gols igual ao Al Hilal. Então estar contra o favorito, na minha opinião no trade, é uma situação muito complexa, muito difícil. Agora, se for para trabalhar no lei a pior equipe em campo ao Qadisiyah, se ele estiver muito abaixo nesse jogo de hoje, aí vale a pena pensar numa correção de preço. Para mercado de gols, eu já tenho um cenário que pode ser interessante, que seria o Qadisiyah atrás do placar, né? Uma equipe que é muito boa defensivamente, se ela tiver conseguindo buscar um empate contra o líder, ou se ela estiver na frente do placar, é difícil imaginar que ela vai se expor. Agora, uma equipe que também é forte ofensivamente, se colocar ela atrás do placar, muito provavelmente em casa, com a sua torcida, ela vai querer ir para cima, porque ela vai pensar, não, ofensivamente eu dou conta, eu acho que eu consigo empatar o jogo. E nisso você começa a dar espaço, você começa a sair mais do seu campo defensivo, a abrir aquele time mais compactado que você estava fazendo para poder buscar um empate. E com isso o Al Hilal pode aproveitar para poder ampliar. Então o Qadisiyah atrás do placar me chama sim a atenção para trabalhar o mercado de gols. Beleza? Mas aí seria esse cenário específico. Muito provavelmente nesse momento que você está vendo esse vídeo, já está no ar, né? Tomara que eu tenha conseguido terminar de editar o vídeo sobre apostas no mercado de gols. Assiste esse vídeo que vai mudar um pouco do seu pensamento sobre o mercado, principalmente o mercado de gols, que eu sempre comento aqui com vocês, tá? E aí você vai entender qual cenário seria interessante trabalhar nessa partida aqui. Dá para deixar também duas informações importantes para quem acha que o Qadisiyah não é assim esse time todo. O Qadisiyah trouxe o Aubameyang, que tem 7 gols até agora já na competição. Tem o Quinones, que tem 9 gols e 3 assistências. E tem outros jogadores aqui com destaque, com 4 assistências, com 5 assistências. Então, perceba que é uma equipe que já está começando a se reforçar, tá? Presta atenção, dá uma olhada para ver se esses jogadores de fato vão estar em campo, né? É difícil conseguir informação sobre escalação antes na Arábia Saudita, mas você tem aqui os jogadores que mais jogam. Nath Fernandes também, que jogou na Itália, que é um uruguaio, bom defensor, também tá por aqui. Então é uma equipe que tem se reforçado. Do lado do Al Hilal, a gente tem que, obviamente, comentar sobre Mitrovic. Aqui, se você pensa em trabalhar em mercado de finalização, de gols, Mitrovic, Malcom tá jogando muita bola, Aldalsari, Milinkovic-Savic, que é o irmão do Mitrovic, e obviamente o João Cancelo, que agora já chegou, há poucos jogos já está com 5 assistências na equipe. Então, sinceramente, jogador por jogador, hoje o Al Hilal está acima, e se você, como um Panther, conseguir encontrar uma cotação mais elevada que valha o risco, na minha opinião, até vale a pena tentar buscar uma vitória do Al Hilal. Agora, com essa cotação de início, na minha opinião, não vale, porque o Qadisiyah tem defensivamente um bom desempenho e ofensivamente bons jogadores, como eu falei, Quinones e o Aubameyang. Então, para valer o risco de se trabalhar a favor do Al Hilal, que seja com uma cotação mais elevada. E com o Qadisiyah atrás do placar, pode sim valer o mercado de gols, que está até uma possibilidade de over 2,5. Às 16h45 na Itália, nós temos o Genoa enfrentando o Lanterna Monza, levemente favorito, concordo com essa opinião. O Genoa tenta mais uma vitória aqui contra o Lanterna. Se você levar em consideração o desempenho do Genoa no campeonato, olhando aqui na 12ª colocação, é um time mediano que tem até menos vitórias do que derrotas, né?
tomou 30 gols, quase a mesma quantidade do Monza, que tomou 31, ainda marcou menos. Só que geralmente quando se vai jogar na casa do Genoa é mais complexo, principalmente eu que acompanho as maiores equipes na Itália. Então quando o Milan, quando o Inter, quando o Napoli, quando o Atalanta hoje em dia vão jogar no estádio do Genoa, eu sei que é um jogo mais complexo, então na hora de analisar, na hora de trabalhar eu tomo um pouco mais de cuidado, até porque o Genoa já complicou a vida desses times recentemente. Mas o Genoa tem também a mania de perder ponto para equipes que estão abaixo dele na tabela. Isso pode acontecer. Então vamos analisar com mais calma para ver se a gente consegue tirar alguma informação importante daqui. Dá uma olhada nessas duas equipes e nos últimos resultados. Primeiro falando do Monza. Olha como o Monza vem de maneira desastrosa na Série A. Não é à toa que a equipe nesse momento tem 13 pontos e está a 7 pontos do Lecce, que é o 17º, primeiro fora da zona de rebaixamento. É o Monza que caminha a passos largos para retornar para a segunda divisão. Uma vitória em casa contra a Fiorentina, sofrendo gol. De resto, derrotas e, claro, sofrendo gol em todos os jogos, inclusive uma eliminação aqui para o Bolonha na Copa Itália. Se não me falha a memória, posso estar fazendo aqui alguma confusão, mas o Monza não deixou de sofrer gol praticamente em nenhum jogo. Acho que ele não passou em branco nenhum jogo. O PDF de apoio vai ajudar a gente nisso daqui. Olha só. Fora de casa o Monza ficou 20% dos jogos sem sofrer gol apenas. Então, provavelmente em 10 jogos, em 2 ele não sofreu, lá no início da competição. Agora, recentemente, ele vem sofrendo em quase todo o jogo. Não é uma defesa que fica tomando goleada o tempo todo. É uma média de 1,5, né? Não é pouco, mas também não é muito. Mas também não é uma defesa que consegue se segurar. Então, principalmente agora que vai chegando do meio para o final do campeonato, a tendência é que o time em desespero, brigando contra o rebaixamento, ele comece a partir mais para cima, porque ele começa a pensar, não, essa estratégia de buscar só ponto, só empate, não vai dar certo, eu preciso vencer. E aí nessa exposição para buscar a vitória, você acaba tomando mais gols. Então a tendência é que o Monza daqui para frente passe a sofrer mais gols, né? Não é uma equipe que marca tantos gols, uma média de 1 gol por jogo fora de casa é teoricamente baixo. O time do Genoa dentro de casa também deixa a desejar demais, não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. E por que eu gosto tanto de falar dessa estatística? Se você não sai na frente do placar, você tem que fazer o dobro de esforço. Se você quiser vencer, você vai ter que virar o jogo. Se você quiser empatar, você vai ter que, de fato, empatar o jogo. Então, não é uma situação fácil. Dá pra ver que o Monza, ele sai mais na frente quando joga fora do que o Genoa. Isso, obviamente, é um esforço maior. E quando você pede esforço de uma equipe que às vezes não tem como dar, é mais difícil. E se eu não tô enganado aqui, se eu não tô falando besteira, são duas equipes que não têm muito a oferecer, né? Então, na maioria das vezes, a equipe que sai na frente, ela vai acabar levando o resultado e os 3 pontos, né? Não é um ataque muito forte, também não é uma defesa muito forte, se equiparam bastante. De novo, o Monza leva melhor pela finalização, né, o aproveitamento. Primeiro tempo parelho, segundo tempo parelho, e aqui uma característica importante, principalmente para você que trabalha ao vivo, o time do Monza é um dos times que mais sofrem de cabeça na Série A, então Monza recuado ou Monza na frente do placar muito fechado, as bolas aéreas do Genoa podem sim ser caminho ou um caminho acessível para tentar buscar um empate ou uma vitória por aqui, tá? Sinceramente, eu acho que é um jogo para a gente trabalhar correção de preço. Agora, se eu fosse um Panther, eu olharia com bastante carinho para o Genoa. Nem que seja uma situação de dupla chance ou um empate anula. Dupla chance se o Genoa estiver atrás do placar, ou um empate anula se for uma possibilidade de pegar essa odd mais alta, né? Não apostaria seco no Genoa. Só que o Genoa tem essa característica de às vezes entregar os pontos para times de baixo da tabela e de tirar pontos da parte de cima, né? O famoso Robin Hood da paixão. E aí é complexo. Então, toma um pouco de cuidado, trabalhe sempre ao vivo. E se for trabalhar gols, não estica a corda, porque não são equipes que costumam apresentar um cenário de gols tão interessante assim. Mas vou puxar o histórico para você falar que eu não estou imaginando coisa. Ó, nos últimos jogos entre eles, 1-0, 3-2 e 1-0. Teve um 3-2? Teve. Na casa do Genoa, hein? No ano passado. Teve. Mas eu não sei se isso vai se repetir sempre. Se você encontrar um cenário ao vivo com uma equipe já com uma larga vantagem de gols, o jogo tá pegando fogo e você tá entendendo que as duas equipes estão próximas do gol, não tem motivo para você não trabalhar gol se você tem metodologia. Agora, se você tá no 0-0, tá olhando pro jogo, o jogo tá uma merda, você vai pensar, acho que eu vou colocar uma moedinha no over 3,5. Talvez tenham lugares melhores para você colocar sua moedinha, né? Para você guardar o seu dinheiro.
Às 17 horas na La Liga nós temos Alavés e Celta Vigo. A tabela de classificação não te chama tanto a atenção, mas pode ser um jogo sim interessante. Eu particularmente adoro jogos parelhos, porque eu sou um trader, eu trabalho muito a questão de correção de preço. Então, principalmente para você que está aprendendo sobre exchange, sobre bolsas esportivas, sobre como o mercado se comporta, esse tipo de jogo é excelente, porque você consegue analisar o comportamento do mercado mediante o que está acontecendo no jogo, né? Não tem tanta influência de uma confiança, às vezes o favorito, em jogos de favorito, às vezes o favorito tá uma merda, mas o mercado tá lá, não, eu acredito que ele vai começar a jogar daqui a pouco. Em jogos parelhos, principalmente nesse nível aqui de meio de tabela, não tem essa conversa não. Começou a jogar mal, pum, a odd dispara. E é muito bom para se aproveitar. Eu fiz muita La Liga em meio de tabela no meu início no Match Odds, tá? Eu comecei no Under, mas aí depois de 2 anos eu passei para Match Odds e La Liga foi uma das competições que eu mais trabalhei, principalmente essa parte aqui de meio de tabela, onde as cotações são mais parelhas, tá? 2,60 para o Alavés, Celta Vigo é 2,90, o Alavés 17º colocado, 4 pontos de diferença separam ele do Celta Vigo, que está na 13ª. Para quem não se lembra, o Celta Vigo tem um jogador emblemático, né, chamado Iago Aspas, que infelizmente está lesionado e não joga. Outro jogador fora é o Oscar Mingueza, que é um dos principais defensores da equipe do Celta Vigo. Tá? Olha aqui, ó. Oscar Mingueza foi titular praticamente em todos os jogos da equipe, teve 5 assistências e 2 gols marcados, está de fora. Mas Marcos Alonso, que marcou aquele gol de pênalti na Copa do Rei contra o Real Madrid, está de volta. A gente conhece o Marcos Alonso, né? Não teve nenhum gol, nenhuma assistência na La Liga ainda, mas é um bom defensor. Do lado do Alavés, também cumprindo suspensão, está de fora o meio-campista Antônio Blanco, também é um titular, né? Não participou de tantos gols assim, só teve uma assistência, mas está de fora da equipe. É sempre bom comentar esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos das duas equipes por aqui. Dá para perceber que é dar livre dos dois, né? O Alavés vem descendo, né? Começou bem o campeonato, mas vem descendo. E o time do Celta Vigo também vem descendo na competição. Nos últimos jogos, o time do Celta, que é o visitante, vem de derrota para o Atlético Bilbao dentro de casa, eliminação e derrota para o Real Madrid na Copa do Rei, forçou o Real Madrid numa prorrogação, aí o Endrick resolveu, até teve gol de calcanhar, perdeu fora de casa para o Rayo Vallecano e tinha se classificado contra o Racing Santander na Copa do Rei antes de enfrentar o Real Madrid. Quando a gente filtra só esse torneio, o time do Celta Vigo vem de 2 derrotas e 1 vitória e só como visitante são 3 derrotas consecutivas. O time do Alavés foi eliminado na Copa do Rei, se não me falha a memória aqui, na segunda rodada, ou seja, nem chegou a pegar equipes um pouco mais fortes. Vinha de 3 empates na La Liga, perdeu para a equipe do Girona e venceu fora de casa o Betis. Grande resultado, tá? Quando a gente filtra só em casa, 1 derrota apenas em casa para o Girona e antes disso, 2 empates e 1 vitória. Já conseguiu somar bem mais pontos aqui, pelo menos, do que a equipe do Celta. Primeiro, para começo de conversa, não vamos criar a expectativa em nenhuma das duas equipes, nem no lado esquerdo, nem no lado direito, nem na cor azul, nem na cor vermelha, nada. Esse é um tipo de jogo que a gente já tem mais facilidade a não se apegar em escudo, em camisa, então não se apega mesmo na expectativa. Vamos trabalhar aqui, se você é um trader em correção de preço, deixa o jogo te mostrar para você trabalhar esse tipo de correção. Agora, dá para pensar em alguma coisa a mais nesse jogo do que o mercado de resultados para correção de preço? E se eu for um Panther, dá para buscar alguma coisa? Bom, olha só, o Celta Vigo vem numa fase deplorável, né, fora de casa. 1 vitória apenas, depois empatou 1 e de resto foram 6 derrotas em 8 jogos. Uma equipe que sofre gol em praticamente todos os jogos, sai na frente em 33% dos jogos apenas e ficou 22% dos jogos apenas sem marcar gol. É uma equipe que marca, mas está sem um dos seus maiores atacantes, né, da história, o Iago Aspas. Nesse momento, o Borja Iglesias é um dos principais atacantes da equipe. Daqui a pouco a gente confere se eu não estou errado, tá? É uma equipe que marca, mas que sofre muito, média de 1,22 de gols marcados e 2,33 de gols sofridos. Então, os jogos do Celta costumam ser bastante pirotécnicos, costumam ter bastante espetáculo em relação a esse tipo de situação para gols. Do lado do Alavés em casa, econômico nos gols marcados e econômico nos gols sofridos. Então, se eu tenho um time econômico, mas que está numa situação de desespero na tabela de classificação, o que eu preciso de cenário para fazer esse jogo abrir? Momentaneamente um time perdendo. Porque aí, se é uma defesa mais sólida em casa, ela vai se expor. E mesmo que não seja um ataque tão bom, ao fato dele ir para cima, ele vai contribuir para o ataque do adversário. Então, se é para trabalhar gols aqui, cenário para mim seria o Celta Vigo na frente do placar. Desde que, aí a gente tem que mergulhar mais fundo. Nesse momento, o Celta está numa fase
fase pior. Então, se eu tenho o Celta vencendo por 1-0, mas um Celta não se expondo, não é uma situação legal para gols. Agora, um Celta Vigo vencendo e querendo contra-atacar e me mostrando que ele está contra-atacando, aí é uma situação interessante. Se você não criar cenários específicos para trabalhar a favor de gols, você não vai conseguir melhorar a tua taxa de acerto. Falei sobre isso já nesse vídeo, provavelmente que já está online. Se não sair na segunda, vai sair na terça-feira. Fica de olho nisso, tá? Em relação ao aproveitamento, duas equipes muito parelhas, primeiro tempo também extremamente parelho e no segundo tempo uma queda livre do Celta Vigo. Chega a 13 gols sofridos na segunda etapa. Uma das equipes que posso chutar e que mais sofrem gol no segundo tempo, tá? 1,44 de média. Então, se você quer buscar aquele overzinho safado, aquele over limite, talvez no segundo tempo seja interessante, tá? O time do Celta também sofre bastante de cabeça e aqui, ó, a gente consegue perceber, olha lá onde o Celta mais sofre gol. Se juntar aqui só no segundo tempo, 62% dos gols sofridos na segunda etapa. E olha como tem lastro pra gente pensar nesse over limite no final, ó. 44% dos gols do Alavés marcados e 36% dos gols do Celta marcados, 30 de um lado e 29 do outro dos gols sofridos. Dá pra pensar no over limite nesses minutos finais se o jogo tiver desempatado, tá? Dá sim. Pra mim pode ser um cenário interessante, mas eu, como um trader, ficaria aqui mais olhando pra correção de preço. Theo, sou um punter. Quero trabalhar a favor de uma das duas equipes. Com todo respeito, eu prefiro que você pule esse jogo, porque eu acho que é um jogo muito difícil, a não ser que você tenha mais informações mais específicas para você precificar alguma coisa. Para mim, é um jogo para se trabalhar completamente ao vivo. Vou deixar aqui embaixo, obviamente, no link do meu parceiro Radar Esportivo, outros jogos complementares. Tem Venezia e Verona, tem o Aves contra o Gil Vicente, tem o Al Ittihad contra o Damak, o Al Ittihad que está disputando liderança aqui com o Al Hilal. Tomar cuidado que esse Damak em casa não é bobo, tá? Apesar de estar na nona colocação, só teve 2 derrotas em casa e sofreu apenas 12 gols. Uma média ali próxima de um gol sofrido por jogo. Cuidado, tá? É um Al Ittihad que tá muito bem, mas eu tomaria bastante cuidado. Fechou? Não esquece que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade e eu vejo você amanhã. Combinado? Um grande abraço.